Muito boa noite. Estamos de regresso com o embate e os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos uma incursão aos leilões do INPS e ao acordo de concertação estratégica alcançado entre o Governo e os parceiros sociais na passada segunda-feira. Para hoje são nossos convidados António Monteiro, em representação da UCID, a quem cumprimentamos e agradecemos por uma vez mais vir ao embate. O deputado Celso Ribeiro, também a quem cumprimentamos e agradecemos por vir ao debate, está aqui em representação do grupo parlamentar do MPD, e o deputado Julião Varela, em representação do grupo parlamentar do PSV, a quem também cumprimentamos e agradecemos por ter vindo ao debate. Comecemos então pelos leilões do INPS. Em traços muito gerais, a notícia veio a público no A Nação de 4 de janeiro, dando conta de que o Instituto Nacional da Previdência Social decidiu recorrer a leilões de depósitos a prazo junto da Banca Privada Nacional, com o objetivo de rentabilizar os cerca de 20 milhões de contos depositados nos bancos privados e trazer alguma solidez e perenidade ao INPS, uma medida que procura melhorar os rendimentos dos recursos dos trabalhadores cabo-verdianos alocados ao INPS, sendo que metade dos quais, 20 milhões de contos, não têm qualquer rentabilidade ou uma rentabilidade muito abaixo do mercado e que procura ainda contrariar as previsões que apontam para o colapso do sistema da Previdência Social em 2044. O INPS acredita que com esse montante depositado a uma taxa de pelo menos 3%, teria rendimentos anuais de 600 mil contos. Segundo avançou ainda o A Nação, que citou a administração do INPS, em dezembro concluiu-se com sucesso um leilão de depósitos a prazo no montante de 500 mil contos. Já o último leilão, no qual se alocou ou se pretende alocar o montante de 600 mil contos, despoletou muita polémica, tendo em conta que houve reclamações de 4 dos 6 bancos privados em relação ao processo e ao regulamento que alegadamente não terá sido divulgado. Pediram a intervenção do Banco Central, que suspendeu os leilões e recomendou à banca comercial a se abster de participar até as regras serem bem escrutinadas, e instou também o BCN a suspender a transferência de 150 mil contos para o IIB. De lá para cá, pelo meio, houve acusações de sequestro desse montante, tráfico de influência, de tentativa de favorecimento, falta de transparência e mais polémica agora, de ontem para hoje, entre o BCN e as declarações da secretária-geral da UNTCCS, Joaquina Almeida, que também é membro do Conselho Diretivo do INPS, a apimentar ainda mais este assunto. Hoje começamos precisamente pelo MPD, deputado Celso Ribeiro. Antes de mais, como é que olha para esta iniciativa de se leiloar os depósitos do INPS, que parece ser nova em Cabo Verde, mas prática em mercados mais desenvolvidos, mas também para toda a polémica envolvida, a falta de regulamento, desconfianças em relação ao vencedor, etc. Será que também esta medida vai ajudar a afastar o fantasma da falência do sistema em 2044? Primeiramente, boa noite, senhor jornalista, os colegas do painel, o colega Monteiro e o colega Julião Varela, e também os técnicos que estão a proporcionar este momento e permitir que todos os cabo-verdianos no país e na diáspora conseguem seguir este debate, que nós esperamos que seja um debate tranquilo e contribua para esclarecer particularmente a opinião pública relativamente a este processo. Nós consideramos que os fundamentos de leilão e a ideia subjacente a este processo, acho que não existe nenhuma discórdia relativamente a este processo. O fundamento fundamental é estimular a concorrência entre os bancos da praça, por forma a aumentar, como disse bem o senhor jornalista, a remuneração dos recursos do INPS, que nós sabíamos que até aqui era à volta de 0,8%. Temos um estudo que demonstra que, de facto, até 44, se não se fazer nada, o nosso sistema corre sérios riscos. E com esse propósito, hoje nós temos um mercado que é aberto e é concorrencial, e também nunca podemos fugir da realidade do mercado, onde a taxa de juro
particularmente nos mercados emissores e europeu, era negativo, e nulo, depois passou para negativo, e o estudo demonstra que tínhamos essa hipótese, e então foi com este propósito, para aumentar a rentabilidade de carteira de investimento, atualmente nos 2,65, passando para 3,5. Um outro pressuposto subjacente ao leilão é segurança das aplicações e salvaguardando o critério de risco. E nós temos neste momento 6 bancos neste processo, portanto nós temos aqui o espaço de escolha e foi o que, do nosso ponto de vista, aconteceu. E um outro processo que nós pensamos que foi assegurado, porque nós temos a regulação a funcionar, o Banco Central, portanto a transparência no processo das negociações. Obtendo esses 4 pressupostos do nosso ponto de vista, estimular a concorrência, aumentar a rentabilidade, a segurança das aplicações e particularmente a transparência no processo, eu acho que quem sai a ganhar é o NPS e, consequentemente, o cidadão, porque, pronto, o NPS é o fiel depositário de todos nós e nós temos que ter a segurança dos nossos depósitos. Nesse pressuposto, realizou para rentabilizar o rendimento e houve reclamação, de facto, de quatro bancos. O Banco Central, enquanto regulador, do nosso ponto de vista, esteve muito bem. No primeiro processo, correu normalmente, não recebeu nenhuma reclamação, portanto, o mercado é aberto, a concorrência funcionou. E no segundo, é legítimo. Os bancos não estiveram de acordo relativamente à condução do processo, reclamaram. E prontamente o BCV mandou suspender e, neste momento, está a decorrer a averiguação do processo para se concluir se o processo foi ilícito ou não. Até que eu, sinceramente, pelas informações disponíveis e pelo que nós temos estado a seguir, não acho que temos aqui espaço, por agora, para se fazer o barulho que se está a fazer. O facto de o terceiro lugar acabar por vencer. Não é bem assim, porque definiu-se os critérios, que é taxa de juros e a rentabilidade, que tem vários fatores, nomeadamente a solvabilidade, que é a capacidade... Foi o que a secretária-geral da UNTCS veio dizer ontem. Não, eu acho que aqui nós não devemos fazer uma crítica velada a um sistema que é muito fino. Aqui nós devemos ser muito responsáveis na abordagem deste processo, porque nós estamos a abordar o sistema financeiro e o sistema financeiro tem um efeito de contagem extremamente elevado. Vamos supor esse ataque velado que nós ouvimos ontem relativamente a ataque velado a uma instituição. Se acontecer, por exemplo, uma corrida, eu por acaso não, mas eu só estou a tentar fazer o meu raciocínio. Vamos supor que um banco A, todo mundo, perante essas circunstâncias, a tentar colocar em causa a credibilidade, é legítimo que todos nós corrêssemos para esse banco e levantar por forma a segurar o meu depósito. O que é que ia acontecer? Este banco ia cair. E o próprio NPS, que este banco, por isso é que eu acho que aqui nós devemos ter muita cautela e muita responsabilidade na abordagem deste processo. Porque o NPS é o maior depositante do sistema. Portanto, atacar uma instituição de depósito é, ao mesmo tempo, atacar o NPS. Porque se essa instituição, como eu estava a dizer, vamos supor que todos nós fôssemos a este banco, porque pronto, pelas informações, pela uma pessoa que é credível a dizer que o banco não representa segurança para o depositante, o que é que eu ia fazer em primeiro momento? Ia à procura do meu depósito para salvaguardar no sítio onde supostamente é mais seguro. E perante isso, o que é que vai acontecer? Pode acontecer o fecho do banco, como aconteceu, por exemplo, com o Banif em Portugal. E aqui nós temos um mercado muito exíguo. E o efeito de contágio é enorme. Por isso é que aqui eu acho que nós devemos ter muita cautela, muita responsabilidade em abordar este processo. Deixar as instituições funcionar. Nós temos o Banco Central, que prontamente atuou. Aí sim, nós temos que reconhecer o papel do regulador. E o regulador aqui foi atuante. E está a fazer o seu trabalho. Portanto, deixemos as coisas funcionar. No momento certo, em função das informações disponíveis, aí sim, vamos debater e concluir com factos. E não com a percepção que eu tenho, ou que outras pessoas têm, porque o sistema financeiro, muitas vezes, o que nós pensamos, por exemplo, eu ouvi a colocar em causa um dos critérios
já não recordo, mas eu vou tentar. A questão do rácio Da transformação, que eu ouvi hoje na rádio de manhã. Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver. Prudencial, a questão do rácio prudencial e de risco. O rácio prudencial tem ali vários fatores. Tem a solvabilidade, entre outros. E transformação, por exemplo. Isto é um aspecto que depende da política dos bancos. Eu posso ter na minha carteira vários ativos e eu quero distribuir para os investidores. Portanto, é natural que o meu rácio de transformação ser muito mais baixo. Por quê? Porque eu estou a aplicar. Mas é quem tem o processo inverso. Isso depende da política. Portanto, não há de ser algo determinante. Aqui é a capacidade do banco responder ou não perante as solicitações. E pelas informações disponíveis, por exemplo, este banco que está a ser posto em causa é o terceiro no mercado. Se acontecer qualquer coisa, o que é que vai acontecer ao mercado? Por isso eu acho que aqui nós devemos ter muita responsabilidade, muita cautela, porque, como eu disse, o essencial deste processo, estamos todos de acordo, que é estimular a concorrência, aumentar a rentabilidade e segurança das aplicações e, particularmente, a transparência. Certo. E o Banco Central está a fazer o seu papel e vai julgar esses pressupostos. Se colocar, eu tenho certeza absoluta que vai ser tomar as medidas apropriadas por forma a evitar que o nosso sistema esteja contaminado. Certo. Vamos então ouvir agora António Monteiro. E do lado do CID, como é que olha para esta ideia de leilões de depósito do INPS, mas também toda a polémica havida em torno deste leilão? Ok. Bem, permita-me cumprimentar, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas aqui conosco, o Celso Ribeiro e o Julião Varela, cumprimentar também os técnicos da televisão de Cabo Verde e cumprimentar todos os telespectadores que em casa, aqui nas ilhas e na nossa imensa imigração, estará com certeza a acompanhar este debate. Jefferson, nós estamos a falar de uma situação extremamente delicada e é preciso que tenhamos em linha de conta que qualquer falhanço ou qualquer dúvida que se coloque no sistema financeiro poderá trazer-nos dores de cabeças tão grandes, que seremos incapazes de curar esta mesma dor de cabeça. Daí que é preciso termos cautela na forma como abordamos estas situações. Primeiro porque nós não somos especialistas na matéria, nem todos nós, cabo-verdianos, dominamos o mercado financeiro, temos o domínio daquilo que acontece com a banca e, em segundo, porque nós temos uma instituição que já tem um longo percurso histórico e que tem dado mostra de estar à altura dos desafios de Cabo Verde nesta matéria e, consequentemente, garantir aos cidadãos cabo-verdianos, de uma forma em geral, e aos investidores externos, que a nossa praça financeira está devidamente cuidada e, portanto, podemos estar tranquilos e dormir tranquilos. Daí que, nessa questão do leilão, nós temos que dizer que, à primeira vista, considerando que o INPS tem um capital de quase 100 milhões de contos, é justo que a instituição, porque nós não temos um fundo para o efeito, um fundo que possa gerir todo este montante de forma independente e, portanto, poder aplicar lá onde a gestão do fundo entender aplicar. Então, dizia eu, com todo este valor, pronto, tendo um valor de 20 milhões para leilão, é normal que a administração do INPS procure, no mercado nacional, a forma de rentabilizar este valor. Ora, lançaram um concurso. Segundo as informações que nós temos, num prazo extremamente curto, e houve um vencedor, que foi dado como vencedor, mas que não reunia, segundo as reclamações feitas, pelo menos por 4 dos 6 bancos concorrentes, não reunia as condições para o efeito. Aqui nós temos que dizer que um dos bancos
apresentou uma taxa de 3,15%, que é o banco que acabou por ganhar. Um outro banco apresentou uma taxa de 3,5% e um terceiro banco ainda apresentou uma taxa de 3,55%, mas que perdeu para aquele banco de 3,15%. Mas aquilo que devemos considerar é que o Banco de Cabo Verde, que é o regulador, agiu perante as denúncias feitas pelos 4 bancos. Agiu dando instruções que deveria-se suspender este negócio, vamos assim dizer. Ora, até aqui nós consideramos que o Banco de Cabo Verde andou bem. E o Banco de Cabo Verde produziu um comunicado no dia 17 de janeiro, voltou a produzir um outro comunicado no dia 24 de janeiro, chamando a atenção precisamente para este facto de quem não entende da matéria ter o cuidado de dizer, entre aspas, palavrões, em termos financeiros, que podem perigar a nossa banca. Daí que a OCDE entende que nós temos que, sim, pensar na rentabilidade dos fundos do INPS, mas nós temos que ver muito mais além. O que é que nós temos que ver? Nós temos que ver que a sustentabilidade do INPS não irá depender somente da rentabilidade do fundo. É preciso que nós tenhamos a capacidade de fazer a economia crescer. É preciso que nós tenhamos a capacidade de não inverter a pirâmide etária da população cabo-verdiana. Continuar a ter uma pirâmide que dê garantias, não só de termos pessoas para trabalhar, termos uma economia dinâmica e pujante para aqueles que forem entrando no mercado do trabalho possam indo garantindo também o financiamento do sistema, ao mesmo tempo que o próprio fundo vá aumentando também a sua rentabilidade. E este deve ser o caminho. Todo caminho que não vá nesta direção poderá criar muitas dificuldades ao nosso sistema financeiro, poderá criar mesmo problemas ao INPS que depois não teremos a capacidade de resolver. Daí que concluiria essa minha primeira intervenção dizendo que a OCDE faz um apelo a quem de direito para apaziguar as águas, para deixarmos as coisas funcionar com o regulador. O regulador, como eu disse há bocado, volto a frisar, tem um know-how suficiente nesta matéria. O regulador, eu fui ver o site, vi que pelo menos só vi sete situações em que o regulador chamou a atenção a vários bancos. Em determinados momentos, o regulador, durante 7 vezes, se não me engano, desde 2012, chamou a atenção a vários bancos, diferentes bancos, em momentos que entendeu chamar a atenção. Portanto, vamos deixar que seja o regulador a atuar para darmos credibilidade, para darmos resiliência ao nosso sistema financeiro e evitarmos determinadas situações que, ao invés de trazer credibilidade, traz alguma desconfiança, e se há coisa que o sistema financeiro não aguenta, é a desconfiança. Porque a desconfiança pode deitar tudo abaixo, como uma casa construída na areia, e isto não ajudará absolutamente em nada, nem o INPS, nem os cabo-verdianos e nem a própria banca. Deputado Julião Varela, já o PSV foi mais crítico em relação a todo este imbróglio. Já se pronunciou-se, o senhor proferiu a conferência de imprensa, reconhecendo que, apesar da liberdade do INPS em realizar as aplicações financeiras que julgar viável, a mesma deve ser feita no quadro de leis e estar sob a supervisão do Banco Central. Falou em denúncias de indícios de tráfico de influência devido ao facto do atual PCA do INPS ser quadro do IIB. Como é que o PICV vai acompanhando? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite, portanto, senhor jornalista, colegas do painel, portanto, senhores técnicos e todos os telespectadores que nos acompanham neste programa. Bom, efetivamente, estamos diante de uma questão nova, em primeiro lugar, portanto, uma questão nova em termos operacionais,
mas também uma questão que efetivamente tem alguma dose de complexidade, não é? Porque, na verdade, é perfeitamente normal que o INPS procure formas de rentabilizar os seus ativos. Na verdade, neste momento tem cerca de 50% a ser rentabilizado através de depósitos a prazo nos bancos, mas, pronto, tendo em conta a exiguidade dos nossos bancos, não é possível, portanto, aumentar esses montantes. Significa que há uma parte ociosa, portanto, dos ativos que precisa efetivamente ser rentabilizada e, tendo em conta, portanto, as características do nosso mercado e alguma dificuldade, portanto, em fazer aplicações fora do país, então há necessidade, de facto, de encontrar vias alternativas, criativas, portanto, de se fazer a aplicação desses fundos. De maneira que os leilões, de facto, surgem como mecanismos, portanto, que podem ajudar a resolver esta questão. É uma solução, desde que efetivamente realizada com todas as cautelas. Nós, quando falamos em cautelas, portanto, é preciso ver o quadro legal, se efetivamente o quadro legal que nós temos é suficientemente claro, se há aspectos que precisam ser ou não salvaguardados. Mas para nós a questão coloca-se também em termos da segurança da aplicação, da aplicação. Quer dizer, não se pode fazer aplicações de qualquer maneira. Portanto, é preciso ter a segurança de que nós fazemos aplicações e não há grandes riscos, portanto, de haver problemas e dificuldades. Daí que, do nosso ponto de vista, todo o processo deveria ser supervisionado, portanto, pelo Banco Central. Porque o Banco Central tem todas as informações relativamente às regras prudenciais de todos os bancos e sabe, portanto, qual é o grau de risco, portanto, que os diferentes bancos têm. Então, poderia muito bem aconselhar, portanto, o INPS no sentido, portanto, da realização, portanto, das aplicações com base em informações sobre a situação, portanto, de cada um dos concorrentes. Mas veja-se, por exemplo, que neste caso, as informações vindas a público é que o BCV só tomou conhecimento, portanto, depois das reclamações. Quer dizer que, ab início, não teve informações, não estava, de facto, a acompanhar o processo. Aí que nós pensamos que, tratando-se de um processo complexo, portanto, que o BCV deveria ser envolvido, portanto, desde o início e, se calhar, portanto, a situação que, neste momento, ocorre, portanto, das reclamações, de facto, poderia ser evitada. Nós acompanhamos, portanto, a decisão do Banco de Cabo Verde, estamos de acordo, efetivamente, ao tomar conhecimento das reclamações, andou bem, portanto, em tomar a decisão que tomou, no sentido de mandar parar, portanto, a realização dos leilões, mas também de dizer aos bancos comerciais para não transferirem os fundos até que a situação, portanto, fique totalmente clarificada. Isso é fundamental, porque, como já se disse aqui, informações trazidas a público e ainda não confirmadas, porque também o Banco de Cabo Verde, portanto, só produziu os comunicados, o INPS, portanto, não reagiu, de maneira que as informações que nós temos são aquelas que a imprensa escrita trouxe, né? Resta alguns esclarecimentos por parte do INPS. Pois, com certeza, do INPS. Temos estado a tentar, rádios, tanto a rádio como isso a é fundamental, precisamente para poder tranquilizar, portanto, o ambiente. E neste momento já está a haver intervenções especulativas, né, que pode, de facto, como já se disse aqui, pôr em causa, portanto, a notoriedade, portanto, e a imagem do sistema financeiro, que é extremamente prejudicial, portanto, para a economia, prejudicial também para o INPS. Por exemplo, quando se diz que um dos bancos, portanto, sobretudo o banco que ganhou, portanto, é um banco que tem sede offshore e que, de facto, os bancos, há determinados países que são pouco colaborativos, portanto, quando há dificuldades, portanto, quando há conflitos, portanto, para serem dirimidos, é necessário que essas questões sejam definitivamente clarificadas, não é? Portanto, quando se fala também de que poderá haver conflito de interesses, portanto, pelo meio, tendo em conta que o atual presidente do Conselho de Administração do INPS, portanto, é quadro proveniente, portanto, deste banco. Portanto, é preciso também que haja uma clarificação, se efetivamente todos os critérios estavam definitivamente claros e que os regulamentos eram do conhecimento de todos os bancos. Pelos vistos, nas reclamações, os bancos dizem que desconheciam, portanto, os regulamentos. De maneira que há um conjunto de aspectos que efetivamente devem ser clarificados o mais rapidamente possível,
a nossa expectativa era de que o Banco de Cabo Verde já tivesse, portanto, e pronunciar, ou então concluir o processo de inquérito. E, eventualmente, pode haver alguma complexidade que estará, portanto, a demorar, portanto, na resolução dessa questão, mas é urgente, de facto, que o problema seja completamente clarificado. Peço desculpas, antes de passar a palavra para o deputado Celso Ribeiro, ainda chamou-me a atenção o facto de, na conferência de imprensa que o senhor deu, ter alertado para supostos, chamou-me a atenção essas palavras, para supostos investidores estrangeiros que chegam com uma mão à frente e outra atrás à procura de recursos a nível do país para fazer os seus investimentos e que mobilizam o capital no país, quase sempre com o aval do Estado, e quando a situação dá para o torto vão-se embora e o país arca com todas as consequências. Poxa, essa é uma grande realidade que nós temos neste momento. Nós temos tido, portanto, nós precisamos para já do investimento direto estrangeiro. Há algum receio em relação a este processo? Há algum receio e alguns problemas que nós já vivemos. Portanto, alguns investidores que vêm cá não trazem capitais. Vêm cá, mobilizam capitais aqui em Cabo Verde. E quando der por todo, vão-se embora. Veja, por exemplo, o que é que aconteceu relativamente à questão dos TACV. Portanto, relativamente aos TACV. Portanto, os investidores vêm cá, procuram dinheiro aqui e depois, quando dá por torto, não pagam, portanto, aquilo que devem e o país é que vai, portanto, pagar em termos de endividamento público. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer em relação aos transportes marítimos? Portanto, era suposto, portanto, que o vencedor, o concessionário, comprasse 5 barcos, portanto, conforme está no contrato de concessão. E para isso teria que ter capital. Portanto, não conseguiu trazer capital. Portanto, nós estamos a correr riscos, efetivamente, em relação, portanto, a determinados investidores, né, que efetivamente deveriam trazer capital, porque é do capital que o país precisa, portanto, para poder desenvolver. Quando se vem, concorre, portanto, com as empresas nacionais, tem sempre melhores condições, portanto, de conseguirem, portanto, os créditos. Portanto, nós estamos a chamar a atenção para isso, porque é um risco sério que efetivamente se coloca e que, de facto, se não prestarmos atenção, corremos o risco, portanto, de continuar a suportar determinados encargos provenientes, portanto, de opções geradas, mal feitas, portanto, por investidores, que efetivamente, em vez de trazerem... No caso dos recursos do INPS, há esse risco? Há esse risco. Portanto, se a aplicação for mal feita ou se a aplicação for mal sucedida, portanto, a sustentabilidade do sistema INPS, portanto, estará em causa, como já está neste momento, como disseste, efetivamente, neste momento, os estudos atuariais dizem que as receitas, as despesas passarão a ser mais elevadas do que as receitas já a partir de, você disse, 2044, mas esse período já está antecipado em 4 anos, por causa dos recursos que o governo utilizou para a Covid e que ainda, portanto, não fez a reposição. De acordo também com os estudos atuariais. De maneira que é preciso toda a cautela necessária. É necessário, de facto, que se façam aplicações financeiras, mas é preciso ter toda a segurança. E, neste momento, tratando-se de instituições financeiras, o Banco de Cabo Verde está em condições de fornecer todas as informações necessárias ao INPS, portanto, para fazer investimentos com total segurança. Celso Ribeiro, de facto, esta questão, esta ideia é consensual? Eu acho que não, nem pode ser, porque eu acho que esta ideia peregrina que o PACV, eu esperava que este debate esta ideia do leilão parece ser consensual. Não, o processo, eu acho que ninguém tem dúvida relativamente ao processo e a importância do processo, particularmente nesta conjuntura, é claro. Agora, dizer esta de atacar o privado é um problema ideológico do PACV. Eu não esperava que este não debate entrasse aqui. E o colega Julião apresentar esses exemplos com muito respeito, eu acho que foi muito infeliz, porque ao dizer que os investidores privados entram no país, e nós sabemos que o maior motor do desenvolvimento é o setor privado, e aqui na nossa sociedade é o setor privado, particularmente na nossa, com este discurso, sinceramente, eu esperava outro tipo de discurso. Por isso eu acho que, eu volto a repetir, nós devemos ter alguma cautela relativamente a este assunto. Eu, por acaso, nem queria entrar na conferência de imprensa infeliz do que foi proferido pelo meu colega Julião Varela, porque atacou o sistema e foi a partir daí é que se começou os sucessivos debates. Porque eu acho que nós temos responsabilidade. Nós, os partidos políticos,
temos responsabilidades. Por isso, nós devemos transmitir confiança e reputação, e eu reforço o que o colega Monteiro disse, porque nós estamos numa área tão sensível. Comparar transporte com o sistema financeiro, sinceramente, eu esperava de outra pessoa. Vamos despir a capa de partidos políticos, sindicalistas, e tentar explicar o processo. Porque atacar, eu, ao ouvir, por exemplo, colocar em causa a pessoa que neste momento, porque está à frente do INPS, eu sinceramente, eu acho que essa abordagem é significativamente antiética e, sinceramente, obrigo-me a dizer que é desonesta. Porque é uma pessoa que saiu do setor privado e, vamos supor, eu, neste momento, já estive no Instituto Nacional de Estatística, como se no quadro do Banco Central, então eu não posso fazer essa transição. Eu, sinceramente, eu acho que esta abordagem não é honesta e não é ética. Isso não Nós é para nós. não podemos atacar A questão da honestidade não uma é para pessoa. nós. Não, é. Para nós. Porque quem fez essa abordagem, neste momento, é exatamente para si, porque quem fez essa abordagem foi o senhor. Então porque eu você acho não que acompanhou colocar a imprensa? essa integridade... Não acompanhou a imprensa? Não, disse agora. Você não acompanhou a imprensa? Não, mas eu estou a debater consigo. E disse-o agora. E eu estou a pegar nas suas palavras para dizer que não é Não pode correto. me imputar isso porque eu referi que informações trazidas a públicas, Não, mas trouxeram o essa senhor informação. é que está aqui a dizer. Eu acho que devemos combater, Quer dizer, através por de mim forma a agora está aumentar a configurar as pessoas a desonestas. confiança. Não, eu estou assim. Eu estou a dirigir-me diretamente assim, porque quem fez essa... Eu não sou obrigado a ler a imprensa e não necessariamente eu ouvi a imprensa. Eu estou a pegar nas suas palavras para dizer que eu não esperava que este debate ia... Nós começámos muito bem a esclarecer o processo. Agora, colocar em causa o processo, porque a pessoa que está pontualmente à frente de uma instituição é a pessoa que conduziu este processo com toda a clareza, definiu-se os critérios. Eu vou explicar os critérios. Taxa de juros, peso 55, rastros prudenciais de riscos com um peso de 45. Rastros prudenciais de risco, o que é que nós temos? Solvabilidade 15, fundos próprios, rácio de transformação 10% e NPL 10%. Portanto, nesses pressupostos nós temos aqui 5 variáveis. Foram consensualizados. Agora, nós estamos no mercado concorrente. É normal que quem perde reclama o processo. Por isso é que o Banco Central... Agora, pedir que o Banco Central já devia é não conhecer o processo. De si, não esperava. Porque eu acho que nós devemos fazer um debate sério relativamente a este processo. Com que pressuposto? Para garantir... Porque nós temos um sistema financeiro até aqui sólido. Para garantir a confiança e, sobretudo, continuar a ter a reputação que temos tido até aqui. Nós temos um Banco Central, um regulador reconhecido por todos. E o nosso sistema financeiro, até hoje, não deu sinais que nos permitisse nós a empurrá-lo para onde não deve caminhar. O senhor está a dizer que, independentemente do banco vencedor, o montante que for decidido ir para esse banco vencedor estará, de qualquer forma, seguro? Claramente. Claramente, porque nós temos o Banco Central, quem controla, só para pagar nesse aspecto, o Banco Central não pode nem devia entrar logo no início do processo. Porque o NPS, pela própria lei, não é obrigado a fazer isso. Mas de certeza, porque ao reportar as contas ao Banco Central, o Banco Central vai seguindo. E como disse bem, desde sempre atuou prontamente perante indício de qualquer risco no nosso sistema financeiro. Por isso é que até hoje nós temos o sistema financeiro que nós temos. Só para terminar, Sr. Jornalista, para dizer o seguinte: comparar o que aconteceu com o setor dos transportes e não reconhecer o que nós vivemos naquela altura. Nós vivemos até 2019 o país a crescer e nós a distribuir rendimento e a criar emprego. Eu estou de acordo com o colega Monteiro, porque não é apenas a aplicação. Por isso é que essas aplicações só se faz não nos depósitos a prazo. Os depósitos a prazo estão lá, mas sim sobre os excedentes que nós temos. Por isso o sistema está. Agora, o que nós temos que garantir é a perenidade do sistema. Como é que se garante?
com o crescimento económico, com a criação de emprego e a diversificação, sobretudo, da nossa economia. Mas é uma questão que o deputado Julião Varela levanta e que tem a ver com o facto do Banco Vencedor ter sede offshore não constitui motivo para algumas dúvidas? Eu acho que não, porque para se abrir um banco aqui, existem critérios. E quem o autoriza é o Banco Central. E essas leis da existência, eu acho que o colega Julião Varela explica muito melhor do que eu, porque deve saber quem produziu essas leis e não é ilegal ter um banco. Agora, por que nós aceitamos que o banco funcione aqui? Pelo facto de, neste momento, perante uma situação pontual, temos o primeiro processo correu normalmente. O segundo processo é que teve alguma dúvida. E o Banco Central ali atuou. E se o Banco Central, até hoje, não fez nenhuma alerta relativamente a esse banco, é porque não existe motivo para. Quem somos nós para estarmos a alarmar? Por isso é que eu digo, muitas vezes, as intervenções, particularmente do PAICV, é para colocar medo na sociedade, é para colocar medo na população. Eu acho que com isso o país não ganha. Nós não devemos expulsar ou desincentivar o investimento privado, porque o motor do desenvolvimento, nós percebemos a ideologia do PICV, é contra o privado, mas não é colocar o privado desta forma que nós vamos conseguir desenvolver o país. Porque o sistema do Partido Único, o monopólio, o Estado a controlar tudo, já demonstrou nos mundos avançados e particularmente na nossa sociedade que não resulta. Por isso, querer que nós voltamos para este passado é não seguir a evolução do mundo e das sociedades evoluídas. E nós queremos ir para sociedades evoluídas e não um retrocesso. António Monteiro, como é que olha para todo este debate, esta discussão, estas desconfianças, esses... Bem, o que é que nós poderemos dizer é o seguinte. É importante para Cabo Verde que tenhamos o regulador de forma muito clara a supervisionar todo o sistema. E aqui nós temos também que chamar a atenção, porque quando se fez o leilão, de facto, haviam 2 parâmetros para se encontrar o vencedor. O primeiro parâmetro tinha a ver com a taxa de juros que o INPS iria receber, que tinham um peso de 55%, e o outro parâmetro, questões prudenciais. Ora, aqui nós temos que analisar o seguinte: 55%, se nós fizermos uma aritmética simples, é superior a 45%. E é preciso questionar se a instituição que apresentou 3,5% poderia estar à frente da instituição que apresentou 3,15%. Porque nós temos que ver que todos os bancos têm a supervisão do regulador, o Banco Central de Cabo Verde. Todos. E têm rácios que não podem ter inferior àquilo que é definido pelo próprio Banco Central. Portanto, a priori... Senão dar-se algum alerta. Não? Evidentemente. A priori, todos os bancos, em termos do conceito CAMELS, que é o capital, a disponibilidade, a liquidez, a sensibilidade do mercado, tudo isto, tinham que estar no patamar exigido pelo Banco Central. Caso contrário, não estariam a operar. Daí que fica evidente, numa primeira análise, que a questão da taxa de juros é uma questão determinante, independentemente de ser cumulativo. Daí que nós temos que analisar Cabo Verde no seu todo. E nós temos que realmente ver que o Banco do Cabo Verde chama a atenção precisamente num aspecto que é importante, que é a liquidez. O Banco de Cabo Verde, pelo menos na sua segunda nota, chama a atenção para um aspecto da liquidez do mercado, dos bancos. Porque se nós formos analisar
o capital próprio dos bancos, os bancos, bom, o capital varia entre 2 milhões a 8 milhões de contos. Todos os bancos cabo-verdianos que estão aqui na praça. O capital próprio dos bancos varia entre 2 milhões a 8 milhões. Uns têm 2 milhões, outros têm 4, outros têm 6, outros têm 8. Capital próprio. Mas nós não podemos ir analisar a questão só com base no capital próprio dos bancos. Nós temos que analisar muito mais. E quando nós vemos que há bancos que dizem, injetaram no mercado financeiro 26 milhões de contos, pelo menos eu li nos jornais, outros, nós não sabemos quanto é que injetaram. Nós não sabemos. Podemos especular, mas nós não estamos aqui para especular. Então nós temos que dizer, se há um banco que injeta dinheiro diretamente na economia, diretamente, este banco tem possibilidades de ter representação em todas as ilhas, em todos os concelhos. E este banco acabará por prestar um determinado serviço ao próprio INPS. Então, e apresenta um índice de taxa de juros superior, nós questionamos realmente o que é que se passa aqui. Então, nós não vamos aqui dizer que o culpado é o A, que o culpado é o B, que o culpado é o C. Alguma coisa não está muito... Alguma coisa não está bem clara. Mas aqui o que nós temos que pontuar de forma clara e objetiva é a atuação do Banco de Cabo Verde. Atuou muito bem. Atuou muito bem. Aqui é preciso dizer que o sistema funcionou. Houve alerta e o Banco Central, enquanto regulador, agiu. E tem agido sempre. Podemos discordar da forma como às vezes age, mas agiu, e agiu bem nesse caso em concreto. Daí que nós entendemos, ou o CID entende, que temos que ter alguma tranquilidade, temos que manter alguma confiança, ou se não uma confiança grande, no nosso sistema financeiro, porque é o capital maior dos bancos, é a confiança. Porque se nós estarmos aqui a rotular os bancos de ser um banco medíocre, um banco que não dá garantia aos cidadãos, que não dá garantia às empresas nem às instituições, nós estamos a criar um grande problema ao país. E nós estamos a falar de um país que, a nível da economia mundial, é peanuts. É 0,01% do PIB mundial. 0,01% do PIB mundial. Nada. Nós somos nada em termos financeiros. Nada. Portanto, nós temos que cuidar do pouco que nós temos. E nós temos é que fazer uma junção de esforço, criar a sinergia necessária para que o país cresça. Queremos, sem dúvida, que o INPS tenha rentabilidade nos seus fundos. Talvez é a altura de pensarmos se os fundos a mais do INPS não sejam deslocados para um fundo próprio para gerir o Fundo de Pensão Social de Cabo Verde, ter recursos próprios para gerir e procurar investimentos com pessoas mais abalizados nesta matéria de investimentos, para podermos garantir o futuro tranquilo. Mas mais do que isto, é como eu disse na minha primeira intervenção, nós temos que ver o desenvolvimento da economia. Nós temos que diversificar. Nós temos que fazer a nossa economia crescer e ter mais emprego, ter um leque maior para que o futuro seja garantido e não estejamos aqui com o credo na boca daqui a 10 ou 15 anos. Portanto, eu acho que o caminho é este. Não só pensar só na rentabilidade, mas é pensar no crescimento económico, fazer a economia explodir entre aspas, e fazer surgirem muito mais empregos e mantermos a nossa pirâmide etária de forma saudável e robusta. Vamos fechar então este capítulo. Eu aqui só para dizer... Não, agora é a vez do PICG. Fala era só para dizer o... Não quero. Então deixa-me falar. Em primeiro lugar, é para dizer que o MPD já nos habituou, sobretudo, é uma estratégia. As coisas surgem, a sociedade fala, os jornalistas fazem, o MPD não reage, fica calado e aguarda pela reação do PCV. E quando o PCV entra, vem com insultos, portanto, com todo tipo de insinuações por cima de nós. Repara, neste caso,
nós não fomos os primeiros a reagir. Nós até tardamos em reagir. E tudo aquilo que nós dissemos aqui consta, portanto, das primeiras denúncias tornadas públicas, nomeadamente, portanto, em relação à suspeição do quadro, portanto, proveniente, portanto, do banco, a questão do banco ter a sede offshores, portanto, e há dificuldades, portanto, de comunicação, são pouco colaborativos, portanto, quando há conflitos, não são coisas que o PCV disse. Portanto, já tinha sido dito por outros, né, pela sociedade, portanto, e o MPD, portanto, ficou mudo e calado. Agora, eu não quero acreditar que o MPD, portanto, está sem conhecer, portanto, os resultados do Banco de Cabo Verde. Porque nós, pelo menos, não conhecemos. Não sei se o colega deputado já conhece. Já está a antecipar as conclusões. Você já está a antecipar as conclusões, a dizer que, afinal, está tudo bem. Não, inclusivamente... O senhor já desorientou, está desorientado. Eu disse isso? Você disse isso. A população lá em casa está você disse, portanto, já está, neste momento, a antecipar as conclusões do Banco de Cabo Verde. Informações que nós não temos. Por exemplo, o Banco de Cabo Verde só teve conhecimento, portanto, dos leilões depois da reclamação. E não era o primeiro leilão. Portanto, já tinha acontecido leilões anteriormente. Por isso é que nós estamos a dizer, do nosso ponto de vista, que o Banco de Cabo Verde, tendo em conta, portanto, a sua função, deveria conhecer o processo deveria conhecer o processo desde o início. Que o NPS, por ser uma organização, portanto, que gera recursos fundamentais, portanto, dos cabo-verdianos, dos trabalhadores cabo-verdianos, antes de tomar qualquer iniciativa, deve consultar instituições idóneas, portanto, para tomar a decisão. Veja, por exemplo, que a decisão foi tomada não pelo órgão próprio, não foi o Conselho Diretivo que tomou a decisão. Portanto, foi a Comissão Executiva, quando a competência, portanto, nesta matéria seria o Conselho Diretivo. Nós tivemos contactos, portanto, com os membros do Conselho Diretivo que não sabiam, portanto, dessa operação. E quando se levanta, portanto, a questão de eventual, portanto, suspeição, é necessário clarificar. Nós estamos a pedir a clarificação, portanto, relativamente a esta questão. Relativamente, portanto, ao investimento direto estrangeiro, eu gostaria que nos indicasse algum investimento direto estrangeiro que o MPD conseguiu mobilizar, por exemplo, e que deu certo. Porque, por exemplo, em relação à STACV, esse mesmo banco é que financiou, portanto, a Islander. Financiou a Islander. E neste momento já está como dívida pública. Porque a Islander foi-se embora, o Estado é que serviu de avalista, portanto, para a contração desse empréstimo, já está a engrossar a dívida pública. O que é que aconteceu, portanto, relativamente aos transportes marítimos? Portanto, a concessionária, portanto, ganhou com um compromisso, com um contrato, portanto, para adquirir barcos. Neste momento, o Estado é que vai substituí-lo, portanto, no sentido da aquisição dos barcos. Está a ver? O nosso sistema de investimento direto estrangeiro tem estado a dar esses resultados. Não tem absolutamente nada a ver, portanto, com a questão dos privados, porque não há nenhum governo, portanto, neste país que mais atraiu o investimento direto estrangeiro. Veja, portanto, o turismo. O desenvolvimento do turismo é todo ele privado. É todo ele investimento direto estrangeiro. Portanto, e aconteceu exatamente na governação do PSV. De maneira que é falacioso continuar a dizer, portanto, que o PSV tem, portanto, aversão ou tem problemas com os privados. Não é verdade, porque, portanto, está totalmente provado que realmente, portanto, isso não é necessário. Eu acho que devemos debater com tranquilidade, sem insultos, né? Aqui não sem insultos, e não colocar na boca do PSV aquilo que não foi o PSV a dizer. Não. Portanto, se está contra os jornalistas que relataram... Não. Quem disse aqui? Mas você ouviu, viu, claramente mas você constatou e calou-se. Quando os jornalistas escreveram, claramente que o colega Julião ficou perturbado, desorientado, porque já não se consegue... Quer dizer, já está a fazer uma deriva, porque relativamente aos investimentos do NPS, eu acho que o pior que aconteceu foi o que vocês fizeram na Eletra. A Eletra, neste momento, portanto, relativamente aos avanços, vocês não são exemplo porque e resolveu-se um problema essencial do país, que era a questão da energia. Vocês não são Por isso é que eu acho que aqui não houve insulto nenhum, está a tentar vitimizar porque não preparou para este debate. Trouxe ideias preconcebidas e não está a conseguir dizer nada. Pronto. Certo, muito bem, senhores. Já esgrimiram os argumentos. É um tema que nós vamos continuar a acompanhar para ver o seu desenvolvimento.
Introduzamos agora a questão do Conselho da Concertação Social. O Governo e os parceiros sociais chegaram a consenso e assinaram na segunda-feira o segundo acordo da concertação estratégica que prevê o aumento do salário mínimo até 20 mil escudos em 2027, mais 81% desde a sua criação. Os parceiros sociais assumiram também o compromisso para a convergência do salário mínimo nacional dos setores público e privados a partir de 2025, a nível de rendimentos e preços, prevendo-se o seu aumento para 17 mil escudos. 2 anos depois, prevê-se chegar aos 19, 20 mil escudos, um aumento de 81, que chegará aos 81% do salário mínimo nacional, desde a sua criação em 2013, quando começou nos 11 mil escudos. Aumentar para 66% a proporção da população empregada coberta pelo regime contributivo, atualmente é de cerca de 45%, e a integração das empregadas domésticas, dos guardas e outras profissões similares no sistema de subsídio de desemprego são 2 outras medidas anunciadas. No plano laboral, o acordo prevê, entre outros, a revisão do Código Laboral e a reforma da Segurança Social ainda este ano e perspectiva reduzir a taxa de desemprego a valores não superiores a 10% no tocante a emprego e empregabilidade. Reitera-se também o compromisso de erradicar a pobreza extrema até 2026 e reduzir a pobreza absoluta para até 20% nesse mesmo ano. Essas medidas são suportadas por um cenário macroeconómico que prevê um crescimento económico em média anual não inferior a 4,8%, a inflação não superior a 3% e a dívida pública não superior a 110% do produto interno bruto. Celso Ribeiro, como é que olha para os resultados, então, saídos da concertação social esta segunda-feira? Muito obrigado. Bom, relativamente a este assunto, nós só temos a regozijar com a assinatura do acordo de concertação estratégica para o período 24-26. Portanto, o Executivo chegou a acordo sobre princípios e sobre políticas e medidas a implementar durante este período, 24 a 26, nomeadamente, como disse bem, políticas de crescimento econômico, sustentável e resiliência, política laboral, políticas ativas de emprego e de empregabilidade, também de rendimento e preços e de proteção e de inclusão social. Neste quesito, nós podemos registrar que até, por exemplo, 2015, nós tínhamos apenas 333 pessoas do setor de médios e pequenas empresas, e hoje, que é fruto de um excelente trabalho, esse número ronda a volta de 25 mil pessoas do REMP que estão formalizadas no INPS. Portanto, a partir daqui é para manifestar o consenso conseguido que demonstra este diálogo, que é o segundo acordo. Por que se conseguiu esse consenso? Convém dizer que o governo cumpriu o que tinha acordado no primeiro acordo. E o primeiro acordo previa aumento do salário mínimo, isto é, de 11 em 2016, convém dizer isso, para 16 em 2024. Portanto, 15 para o setor privado e 16 para o setor público. Também o governo cumpriu a atualização salarial do primeiro acordo, o que facilitou também as negociações para o segundo acordo. Atualização salarial 2,2 para o quadro comum da administração pública, com orçamento para 2019 superior à inflação, convém dizer isso, que acumulada que era de 1,8% no período 2016-2019. Atualização salarial entre 1 a 3,5% com o orçamento de 2023. Atualização salarial de 3% para os funcionários que integram a carreira do regime geral da administração pública com o orçamento de 2024. Portanto, entre outras medidas, nomeadamente atualização de pensão, regime não contributivo, resolução das pendências, implementação de estatutos profissionais, aumento do rendimento per capita, que passamos de 3 mil para 5 mil, quase duplicamos de 2015 a 2023, aumento da massa salarial, 2015 a 2022, a volta de 29%,
22, 23 a volta de 9%, 23, 24 a volta de 10%, que é o previsto. Portanto, todo esse cenário facilitou o acordo que nós assinamos hoje, que nós consideramos que é, sobretudo, para manter a nossa paz social e continuar a incrementar várias medidas, nomeadamente políticas de crescimento econômico sustentável e resiliente, que vai permitir um crescimento nunca inferior a 5%, que é o nosso potencial, também uma taxa de inflação não superior a 3% e, sobretudo, a estabilização da nossa dívida pública. Está-se a prever a volta de 110%. Com tudo isto, vamos ter a dinamização da nossa economia, a distribuição do rendimento e, sobretudo, proteção dos mais necessitados, a criação de emprego e a manutenção dos postos de trabalho. António Monteiro, do lado do CID, em relação a este novo acordo, este segundo acordo da concertação estratégica. Bem, todo o acordo assinado, normalmente a gente diz que é bem-vindo. Mas este acordo tem um defeito enorme. Tem um defeito de morte até. De morte? Sim. Repare, o salário mínimo na função pública, neste momento, com a entrada em funcionamento do novo plano de carreiras, função e salário, cargos e salário, melhor dizendo, cargos, sim, é isso. E remuneração. Remuneração, salário, tudo é dinheiro. Sim, sim. É 19 mil escudos. 19 mil. E o que é que este acordo prevê? Que em 2027 É que se vai chegar lá. vai chegar a 19 a 20 mil escudos. Isso é brincadeira. É brincadeira. Nós temos que ver que essa questão não está correta. Porque atualmente, a partir de janeiro de 2024, qualquer auxiliar na função pública, o salário mínimo é 19 mil escudos. E vai-se dizer a este funcionário da função pública que em 2027, quando o MPD não estiver no poder, continuará a receber 19 mil escudos. Portanto, aqui, tudo o resto é falácia. É conversa. Tudo é conversa, porque não se conseguiu dizer aos trabalhadores: não, vocês em 2026, no término do mandato, quando a gente for para uma outra eleição, vocês não terão 19 a 20 mil escudos, vão ter 25 mil, por exemplo. Não se diz isso. Portanto, se não se diz isso, está-se a dizer aos trabalhadores que hoje ganham 19 mil escudos, o salário mínimo na função pública, que é este o salário que irão ter em 2027. Nem sequer em 2026, em 2027. Que poderá estar o MPD, poderá estar o CID no poder, ou poderá estar o PCB no poder. Ou uma outra força política qualquer. Daí que nós chamamos a atenção, independentemente de todo o palavreado bonito que está ali no acordo, mas pecaram num aspecto essencial, que é a garantia do salário. Mas repara uma coisa, em São Vicente, hoje, uma pessoa, se não tiver 24 mil escudos, de acordo com o estudo da ADECO, se não tiver 24 mil escudos, não consegue viver. Estamos a falar de uma pessoa. Ora, como é que esta situação a acontecer em São Vicente, no Sal é pior? No Sal precisa-se de muito mais. Milha muito mais cara. Sim, mais cara. Boa Vista, idem aspas. Ora, e nós estamos a falar desse montante. Daí que nós respeitamos todas as instituições, respeitamos os responsáveis, mas este acordo falhou de forma grave nesta matéria. Quanto à inflação, quanto ao crescimento, nós estamos num momento difícil. Nós estamos num momento extremamente difícil. Repara o que é que está a passar no Médio Oriente. Que garantia temos nós que toda essa polémica irá suavizar dentro em breve? Nós não temos. Nós não temos esta garantia.
que garantias temos nós que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia pela Ucrânia... O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse que não vai haver cessar-fogo. Então, quer dizer, e nós estamos a prever tudo bonitinho. Não, nós temos que ser cautelosos, nós temos que ser muito prudentes e nós temos que, acima de tudo, criar as almofadas que o país pode criar para podermos ampararmos um pouco quando tivermos situações extremamente difíceis. E repare que neste acordo não se fala uma única vez de um aspecto da economia que é fundamental: a produtividade. Ora, se nós não tivermos produtividade, a economia não cresce. Não seremos competitivos. Ninguém virá aqui investir o seu dinheiro para ver o seu dinheiro a ir pelo cano abaixo. Nós temos que pensar rapidamente na questão da produtividade. O país tem que produzir mais. Nós temos que fazer o dinheiro criar mais riqueza. E neste acordo, em que estão os patrões, os sindicatos e o governo, produtividade é zero. Zero. Nenhuma palavrinha sobre a produtividade. E nós queremos que a economia cresça, desenvolva, para atrairmos mais investidores. Se nós não falamos na produtividade, não pode. E a manter estes salários baixíssimos, o que é que iremos ter? Fuga de cérebros e fuga da força de trabalho, jovens. E é só ver 2020, 2021, 2022 e 2023, quantos trabalhadores estão a trabalhar e quantos eram antes. Se nós estamos a ter uma saída de jovens, nós temos que estancar isso. O país precisa destes jovens. O país precisa desta capacidade, desta força para poder realmente fazer a economia crescer e gerar emprego e dar riqueza a este país. Mas, desta forma, fica difícil. Vamos ouvir Julião Varela. Bom, o acordo é sempre muito bom, sobretudo num país em que, efetivamente, temos uma grande fraqueza em matéria da negociação coletiva de trabalho, portanto, que é um instrumento também onde os sindicatos e os trabalhadores podem negociar a melhoria das condições de trabalho. De modo que é sempre importante que haja esses acordos para, de algum modo, portanto, os interesses das partes, dos empregadores, dos trabalhadores, portanto, fiquem devidamente acautelados. De qualquer forma, uma primeira questão que se põe tem a ver é que quem estão envolvidos neste acordo. Efetivamente, são as centrais sindicais que, por lei, devem estar na concertação social e as associações dos empregadores. A questão que se coloca é se há uma socialização, portanto, desses acordos antes da assinatura com todos os interessados, nomeadamente com os sindicatos, com as empresas. Portanto, é uma questão que se coloca. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante fazermos, portanto, mais ou menos o balanço do que foi o primeiro acordo, portanto, de concertação estratégica com este governo, porque a concertação social, portanto, vem de algum tempo e já tinha havido, portanto, outros acordos anteriores. Por exemplo, em relação ao emprego, né? A constatação é de que houve uma perda de 31 mil postos de trabalho. Portanto, em 2016, havia 209 mil empregos. Em 2022, havia apenas 178 mil empregos. São dados do INE, portanto, o que significa que, em matéria do emprego, da criação de emprego, nós temos esta situação de perda de 31 mil postos de trabalho. Mas a promessa também era de fazer a revisão anual dos salários de acordo com a taxa de inflação. O que é que aconteceu? Portanto, como reportou bem o colega deputado Celso, só apenas no ano 2019 foi concedido, portanto, um aumento de 2,2% apenas para 1.692 trabalhadores. Dos 18 mil que se diz existirem na administração pública, apenas 1.692 tiveram, portanto, um aumento de 2%. 2020, nada. 2021, nada.
2022, nada. 2023, portanto, houve um ajustamento que foi de 1 a 3,5%, mas só para salários até 69 mil escudos. Ou seja, grande parte, portanto, dos trabalhadores cabo-verdianos ficaram, portanto, entre 2019, portanto, até 2023, sem qualquer ajustamento salarial, contrariamente ao acordo, portanto, que foi assinado. Em 2024, havia uma grande expectativa. O governo até anunciou que haveria um aumento de 3% para os trabalhadores e que depois haveria, portanto, a implementação do PCFR. Neste momento, o que é que temos? Apenas a implementação do PCFR. Portanto, isso está na imprensa. Isso está na imprensa. Eu acho que aqui eu lhe mandei, não é? Portanto, na imprensa, em que o governo disse de forma clara que havia 3% de aumento salarial e todo mundo havia uma grande expectativa. Mas, afinal, portanto, não vai haver aumento salarial também para o orçamento de 2024. O PCFR... Só o aumento... Só o PCFR. Quer dizer, haverá um aumento de salário mínimo para 16 mil escudos, haverá aumento dos pensionistas com pensões até 69 mil escudos, e haverá, portanto, a implementação do PCFR, que vai abranger apenas, exclusivamente, os funcionários da administração central, quadro comum e quadro geral. Ou seja, todos os funcionários dos quadros especiais ficam de fora. Portanto, a grande maioria, portanto, dos trabalhadores cabo-verdianos passaram desde 2017 a esta parte sem qualquer ajustamento salarial. Quer dizer que há um falhanço total relativamente, portanto, a essa questão de aumento salarial. E veja-se que nós temos uma inflação acumulada de 2017 a 2023 de 17,3%. Portanto, o governo disse que, em função da inflação, tinha que repor, portanto, os salários. Portanto, esta é a informação e que se pode comprovar. Portanto, eu tirei isso dos quadros da INE, portanto, as contas aqui, inflação acumulada é 17,3%. E você fez as contas e viu que, de facto, vocês ficaram pelo caminho em matéria, portanto, de ajustamento salarial. Mas, por outro lado, e veja, portanto, os resultados. A onda de greve que nós tivemos, portanto, recentemente. A onda de greve deveu-se fundamentalmente, portanto, ao não cumprimento, portanto, do acordo com os 10. Relativamente à política fiscal, também havia o compromisso de reduzir a carga fiscal 1% ao ano para as empresas e para os trabalhadores. Para os trabalhadores não houve nenhum desagravamento da carga fiscal. Para as empresas, portanto, avançou-se um bocadinho, mas nem sequer conseguiu chegar aos 20%, que era a meta, portanto, que deveria chegarmos, portanto, em 2020. Por conseguinte, nós temos uma situação de acordo, sim, mas total incumprimento, portanto, em várias matérias. E, pelo contrário, portanto, em relação à carga fiscal, o governo tem apostado no aumento dos impostos. O governo não manteve o imposto em 2022 através do aumento dos direitos de importação de mais de 2 mil produtos. Este ano, 2024, vai fazer também já fez aumento dos direitos de importação de mais de 400 produtos. E isso tem implicações, portanto, nos preços, porque são produtos, portanto, de todos os setores, não é? E tem implicações, portanto, no aumento do custo dos bens de primeira necessidade, portanto, dos medicamentos, dos materiais de construção, tudo isso por causa desse agravamento de 5% dos direitos de importação. Mas tivemos também aumento de outros produtos, nomeadamente, portanto, a água, a energia, transportes, etc. De maneira que o contexto em que este acordo é assinado, né, de facto, é necessário pôr esperança que desta vez, como o governo diz que, portanto, aliás, o país tem estado a crescer, não é? Tem estado a crescer, que este crescimento efetivamente seja repartido, seja a matéria da redução da carga fiscal. Nós já fizemos várias vezes várias propostas nesse sentido nos debates do Orçamento do Estado, propondo, portanto, a redução da carga fiscal, propondo o aumento, portanto, do mínimo de existência para isentar salários até 50 mil escudos, portanto, de pagarmos impostos, mas, infelizmente, as nossas propostas não foram aceitas. Está a esgotar-se. Vou dar aos senhores 1 minuto e meio para... Não, eu rapidamente para dizer que a exposição do colega Julião, eu vou pegar numa única palavra, o contexto. Fez esse enquadramento todo, ignorou o contexto, porque nós fizemos um programa num contexto normal e ninguém previa o Covid. Portanto, só com este termo desfaz tudo o que acabou de dizer. Mas não corresponde à verdade quando, permita-me discordar de si, colega Monteiro, porque
nós de facto encontramos em 2016 11 mil escudos do salário mínimo. Se tivesse aumentado pelo menos 1.000 escudos por ano durante 15 anos do PSCV, estaríamos no que está a dizer. Porque relativamente ao salário mínimo, também tem que perceber que no acordo, todas as medidas que votaram antes permanecem, nomeadamente taxa de IVA sobre água e eletricidade de 15%. Portanto, todas aquelas medidas são medidas indiretas que vai me permitir repor o poder de compra. Relativamente ao taxa de desemprego que fez referência, está a condenar a vossa política. Sabe porquê? Porque está a dizer que os anos em que houve seca, e os dados também dizem isso, nós perdemos 37%, sabe onde? Na agricultura. Demonstra a falácia do vosso investimento nas barragens. Mais uma vez confirma-se. Por isso eu acho que fiz aqui um rosário de enquadramento, mas nós temos aqui a dizer que o salário mínimo aumentou, a atualização salarial, eu disse anteriormente 2,2 em 2019, o orçamento último 2023, 1 a 3,5, e este orçamento, contrariamente ao que vem dizer, se calhar leu, sim, mandou, mas o que foi dito, e no debate várias vezes, inclusive ultimamente a Ministra da Administração Pública disse isso, é sobre a massa salarial de 3%, mais plano, carreira, função e remuneração. Eu volto a repetir, 3% da massa, portanto, nós tivemos aqui, e tivemos um impacto de 10,4% do aumento. Portanto, dizer que não houve, vocês só deram aumento uma vez, na época das eleições, 2006. António Monteiro. Sim, sim, dizer o seguinte, quer dizer, realmente este acordo vale o que vale. Porque eu mostrei onde está o ponto mortal deste acordo. Não. Quer dizer, os funcionários estão agora com 19 mil escudos, salário mínimo 19 da função pública, irão chegar em 2027 com este mesmo salário. Até lá não haverá aumento salarial. Não. O acordo diz a Não, o Celso está a dizer que em 2027 o salário mínimo será entre 19 a 20 mil escudos. E agora, neste momento que nós estamos aqui, já está em 19 mil. Sim, mas está em 19 mil. Quer dizer, não há aumento, Celso. Não, diz Somos atualização amigos. salarial anual. Diz atualização salarial anual. Não, aqui diz que em 2027 será 19 a 20 mil, Celso. Mínimo, salário mínimo. Está cá. Salário mínimo, não estamos a falar. Salário mínimo. Está cá no acordo. Agora, terminaria a chamar a atenção, nenhuma palavra para os pensionistas neste acordo. Nenhuma palavra. Eu acho que não leu. Não, Celso, nenhuma palavra para os pensionistas. Nenhuma. O que os pensionistas vão receber o quê? Aqueles que ganham 6 mil escudos, ganham 7, ganham 9, nenhuma palavra para eles, Celso. Não está. Portanto, este acordo, apesar de ser um acordo assinado entre os parceiros sociais, mas, do nosso ponto de vista, em termos de impacto financeiro para o bolso dos cidadãos e das famílias, é muito pouco. Notas finais, deputado Julião Varela. Não, rapidamente. Bom, o MPD normalmente costuma sempre tentar fazer comparações com o PSV relativamente à questão salarial. Não corresponde à verdade que não houve ajustamento salarial. Por exemplo, em 2015, houve 3% do aumento salarial para os professores. Houve 2% do aumento salarial para a Polícia Nacional. Mas houve, portanto, em 2012, a implementação do PCCS, que representou 3% do aumento salarial para o pessoal do quadro comum. Em 2014, houve aumento, portanto, para o pessoal em regime de carreira, que também representou cerca de 3%. Mas, para além disso, quando não foi possível, portanto, atribuir percentagens salariais, o PSV reduziu a carga fiscal. Não. Reduziu a carga fiscal em 2012 e reduziu a carga fiscal em 2014. Portanto, repara que os salários que não descontavam ia até 12.500 escudos antes. Depois foi para 21. Depois foi para 36 mil escudos. Portanto, todos os salários até 36 mil escudos deixaram de pagar impostos. E isso representa aumento do rendimento disponível para as famílias. Isso é que vocês nunca fizeram. Prometeram, mas nunca fizeram. Mas nós temos algumas outras preocupações relativamente a este acordo, nomeadamente a questão da revisão do Código Laboral. Temos muitas reservas. Nós já vivenciamos várias alterações do Código Laboral. Nunca tivemos melhorias em relação aos códigos anteriores. Há muitas pessoas que estão com esperanças, portanto, de que o código irá trazer melhorias. Nós temos imensas reservas relativamente a essa questão e é necessário. A própria secretária-geral da UNTCCS falou na assinatura deste contrato, disse que é único e histórico, mas mostrou reservas em relação à proposta de revisão
do Código Laboral. E tem razão, porque o conhecimento da realidade. Portanto, efetivamente, nós temos imensas dúvidas relativamente a isso. O governo comprometeu-se a resolver o problema da conectividade, portanto, dos transportes. É fundamental, de facto. Porque sem transportes, a economia não anda. Nem o turismo, portanto, nem a agricultura. A prioridade do portanto, é necessário, de diz facto, claramente qual é a prioridade. E depois não vi nenhuma preocupação relativamente à contenção das despesas, contenção dos gastos. Eu acho que os parceiros sociais deveriam ter também essa preocupação, tendo em conta o governo gastador que nós temos. Não. Certo, meus senhores, muito obrigado então. O salário de milho já não se paga nessa terra. Mais uma edição do São 310. Aqui na TCV. Tivemos hoje o deputado Celso Ribeiro em representação do MPD, o deputado António Monteiro em representação do UCID e o deputado Julião Varela em representação do PICV. Queremos agradecer a ambos por terem vindo ao Debate aqui na TCV. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Votos de uma muito boa noite com a sua TCV e até um próximo Em Debate.